Bom, pessoal, depois vocês me contam. Claro, se a partida já era complicada, a eliminatória é muito mais. Levamos um resultado muito difícil para a Alemanha, mas eu acho que dá para conseguir. E este vídeo, eu pretendo que seja um vídeo de otimismo. Conforme as horas vão passando, eu fico um pouco mais otimista. Eu não pensava assim durante a partida, especialmente quando eles quase marcaram o terceiro gol, o que teria nos derrotado. Mas o gol do Madrid mudou nossa visão. Acho eu, pode ser que alguns não, mas eu escolho ser otimista até o final. E agora, ouvimos algumas das mensagens do Arbeloa, que eu acho que estão boas, porque ele dá uma explicação sobre a questão dos erros. Fala mais de futebol, mas também puxa para o lado emocional. Se alguém pode ter um bom resultado e vencer na Alemanha, é o Real Madrid. Já adianto, como vocês estão vendo. É muito difícil, sem um lance de cartão vermelho claro como esse, não dão cartão vermelho para o Jonathan. Está tendo VAR. E em um pênalti, como o que fizeram no Vinícius, que eu já falei ao vivo. Se quiserem, depois falamos mais sobre isso. O árbitro pode explicar. É falta de intensidade, aquelas coisas que sempre dizem. Exagera na queda, etc. Mas enfim, esses pênaltis, tem pênaltis desses que são marcados. Então é muito difícil. Nem acho que faltou pontaria. Agora vou aos pontos-chave de por que acredito que podemos ganhar na Alemanha se mudarmos algumas coisas. Faltou pontaria e depois outra coisa, mas não queremos ser favorecidos como os que compram árbitros, né? Nem vamos colocar um UNICEF aqui na camisa, nem vamos pagar um chefe de arbitragem. Não, estamos pedindo que esses lances que são, eu ia dizer duvidosos, mas nem são duvidosos. Poxa! Ou seja, são lances que em outras partidas são punidos com cartão vermelho, nesse caso com pênalti no Vinícius. Mas não, cara, dessa vez não. Também tenho que dizer uma coisa. Às vezes na Europa esse tipo de lance também já foi a nosso favor. Agora acabou sendo a favor do adversário. O impressionante é jogar em casa e os lances não irem para o seu lado. Não queremos ser favorecidos, só que esses lances, que nem acho duvidosos, sejam a nosso favor. Mas enfim, olha, tem coisas, antes de passar para o que diz Arbeloa e tal, sobre a questão dos erros, é sobre isso que vamos falar. Como é que se pode ganhar na Alemanha? É fácil falar naturalmente, é só ir lá e jogar, né? Mas enfim, coisas que se exigem do Real Madrid. Mais precisão, Vinícius e Mbappé. Eles já mostraram que tem isso e erraram muito, nós erramos demais. Na verdade, chutamos ao gol o mesmo número de vezes que o Bayern. É verdade que no fim, o Bayern teve 3 chances que poderiam liquidar a gente, né? Eles poderiam ter decidido a eliminatória, mas também, olha, se a gente diz que saiu vivo, não sei se dá para dizer o contrário, que eles saíram vivos, pois é verdade que tiveram mais chegadas na área que a gente. Mas tem algo que eu disse na transmissão que acho que eles tiveram, e a gente não. E dava para ver na atitude deles. Que passavam a sensação de não perder o controle da partida em nenhum momento, que pareciam estar mais tranquilos do que a gente, que davam essa impressão e nem sequer é só impressão. Na verdade, eles são melhores coletivamente do que a gente, são um time melhor do que a gente. Agora, isso não quer dizer que vão ganhar uma eliminatória porque isso é futebol. O Manchester City, há 2 anos, era uma equipe melhor que o Real Madrid, mas mesmo assim passamos dessa eliminatória e ganhamos a Champions. Isso não garante nada. Igual no Allianz. Acontece o que aconteceu há 12 anos, né? Na 10ª. São times absolutamente diferentes daquele Real Madrid e daquele Bayern em relação a este Real Madrid e a este Bayern, mas também diziam que lá ia pegar fogo nos bosques e não sei quantas coisas mais de Munique. E no final foi um 0-4. Ou seja, dá para surpreendê-los lá, mas principalmente se fizermos as coisas direito, como aproveitar o que temos de melhor, que é quando nos oferecerem, porque o Bayern não vai mudar seu jeito de jogar. O Bayern vai tentar decidir lá desde o primeiro minuto. Quando tivermos espaços que eles deixarem atrás, temos que aproveitá-los. E aí o Madrid é o time da Europa que melhor sabe fazer isso. Isso implica ter mais precisão, não é pedir muito. Mbappé e Vinícius, se não fizerem o que fizeram esta noite, já vai ser melhor para nós. E depois, além dos erros, e agora vamos falar deles, o Carreras. Carreras não pode jogar. Espero que Mendy esteja recuperado, senão a opção é Fran. Então, nunca se sabe se é só susto ou algo pior.
Mas se Mendy voltar, como eu disse na live, que o Mendy volte, não me importa como ele esteja. Só de ter o Mendy ali, eu ia dizer, não me importa se ele está mancando, ele vai estar recuperado. Caramba! Principalmente porque ele já treinou com o grupo. Mas sem saber como está, para mim o Mendy já serve, mesmo que precise sair antes, como da outra vez. Chegue como no meme do cara que sai do caixão e fala, beleza, vou ajudar, me machuco de novo, né? Bom, mesmo que seja isso, pelo menos para passar esse sufoco na Allianz Arena com o Olise, ali enchendo o saco, porque olha que ele incomodou o Carreras, ganhou dele praticamente no mano a mano. Arena com Olise aí. E depois o Carreras, olha, com aquela bola que ele entrega e tal, praticamente dando o gol de presente. Na verdade, o primeiro é ele quem quebra o impedimento. Tá tudo errado. E depois ainda pede impedimento, né? E eu penso, pô, cara, pra onde você vai? O do Carreras é uma coisa inacreditável, mas vamos ao assunto. Vamos falar dos erros. Porque Arbeloa, acho que foi muito bem aqui na coletiva de imprensa, definindo perfeitamente. Agora vamos também falar das decisões da arbitragem, mas sobre os dois presentinhos, né? Sobre os dois presentinhos do Real Madrid. Perguntaram para Arbeloa sobre esse assunto, se são falhas de concentração, o que são, né? E o técnico do Real Madrid disse isso, e acho que ele foi muito bem aqui. A que você atribui esses erros? Pode ser falta de concentração nesse momento ou a quê? Todos os erros, todos os gols são erros, 99%, e não é só um normalmente são vários, né, claro. E no futebol, o futebol também é um jogo de erros. Mas agora você tocou no ponto-chave, e isso é o que define ser um time que funciona muito bem coletivamente ou ser um time de pura improvisação. E eu não culpo o Arbeloa, ele faz o que pode, está há muito pouco tempo. Se ele tivesse o mesmo tempo que Kompany, 1 ano e meio, isso talvez já estaria resolvido. É importante analisar o tipo de vestiário e jogadores que temos e por que um treinador metódico como Arbeloa talvez não tenha o jogo de cintura necessário para lidar com esse grupo, até porque ele ainda está aprendendo. Do que não deu certo para o amigo dele, Xabi Alonso, pois um vestiário como este, na hora de aceitar os métodos de um treinador assim, talvez não seja o mesmo vestiário que o do Bayern, não sei se vocês me entendem. Mas enfim, é o que temos. Confira o que Arbeloa falou sobre os erros. E bem, são situações que, como eu disse antes, já tínhamos conversado. Quando você tenta sair jogando numa saída de bola em situações no seu próprio campo que eles pressionam você, você tem que ter cuidado porque vão acontecer perdas e você tem que estar preparado para se fechar bem rápido. Não ter muita gente à frente da bola, mas sim mais atrás. Porque senão, bom, acontece o que aconteceu com a gente, né? Perdemos a bola e praticamente não tínhamos ninguém para recompor depois dessa perda da bola. Muitas vezes o mais importante não é a perda da bola, pois isso acontece contra qualquer time, mas sim como você reage e principalmente sua posição antes de perder, né? Quando estamos muito abertos e perdemos a bola na saída, como aconteceu, acabamos levando gols. E eu tenho certeza de que Arbeloa fala isso para os seus jogadores e que Xabi Alonso também falou isso para os seus jogadores. No caso do Xabi Alonso, talvez já não levassem ele a sério, ou até mesmo o Ancelotti, porque a mensagem do Ancelotti já estava desgastada. E com o Xabi Alonso, talvez olhassem para ele de cima a baixo e dissessem: "E você, quem é?" Porque se pode esperar tudo desse pessoal. E o Arbeloa é porque ele não tem tempo para trabalhar nisso. E é assim que estamos, ou seja, com um treinador que ficou tempo demais, outro que não deixaram, justamente pelo contrário, cortaram cedo demais, e esse agora porque está há pouco tempo. Então, no fim das contas, ninguém faz nada, e é assim que estamos, pessoal. Então, bom, mas somos o Madrid, ou seja, talvez cheguemos lá e tenhamos mais acertos do que erros, porque erros vamos continuar tendo, porque os automatismos nos times são assim. O que acontece é que se depois você acerta mais lá na frente, então, cara, você acerta mais lá na frente. E insisto, pode ser que isso aconteça lá na Alemanha, tomara. E tem outra coisa, dizer. Além de como você reage aos erros, dizer algo ao Vini talvez nem seja necessário, pois imagino que já falam isso para ele. Fazer o Vinícius dar 125 passes para trás pela lateral após cada treino, para evitar que ele entregue a bola ao adversário ou faça passes ruins, já que ele faz algumas coisas muito bem. Mas isso, porra, não é a primeira vez. São muitas bolas perdidas assim que comprometem o time, embora, como diz Arbeloa, não é só o erro, mas também como você reage depois. Que isso não pegue eles de surpresa.
Que não pegue eles com as calças na mão, com o perdão da expressão, o pessoal do meio-campo, etc. Que nunca tenha mais jogadores à frente da bola do que quando você vê que o Vinícius vai receber na ponta, que você percebe que ele pode errar, porque nisso o Vinícius normalmente não acerta, então já esteja preparando o antídoto possível. Ou seja, não tenha mais gente à frente. Enfim, é isso. 2 presentes. O Rüdiger disse que o problema é justamente dar 2 presentes. Me lembrou muito aquilo. Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes, cara, isso te destrói. Lá eles acabaram com a gente, enquanto o Bayern ainda nos deu chance, né? Também porque depois o time foi, deu aquela arrancada e fizemos o gol. Mas enfim, e já com isso terminamos sobre os erros de arbitragem. Isso eu dizia na transmissão ao vivo, que também não vou chorar muito por isso, porque, enfim, são daquelas que dá para aceitar porque não é um pênalti claríssimo, claríssimo, claríssimo. Não é algo que você diga, pô, isso é um escândalo, né? Mas é verdade que há contato, porque há contato aqui do Upamecano com o Vinícius, ele nunca chega na bola e o Vinícius cai. Como eu entendo que entendeu, com o perdão da redundância, Michael Oliver, esse lance porque ele estava do lado e depois vê a mão do Vinícius e marca a mão do Vinícius porque o Vinícius para a bola dizendo, olha, fizeram pênalti em mim, que são pênaltis que se marcam, que se marcam. Se o protagonista não fosse Vinícius e não tivesse fama de se jogar, que ele mesmo ajudou a criar, talvez as coisas fossem diferentes. Apesar de sofrer pênaltis claros não marcados, isso é aquela história de que tantas vezes vai o cântaro à fonte que um dia quebra. Talvez por isso Michael Oliver viu a queda, que às vezes o Vinícius dá aquela exagerada e cai no chão e ele pensa, poxa, não me pareceu tanto assim para o Vinícius cair desse jeito, né? E é isso que eu entendo que esse senhor interpretou, mas que ele poderia evitar perfeitamente, porque aqui a gente sempre fica nessa questão da interpretação, né? E pode-se prevaricar com isso, ou simplesmente pode-se apenas interpretar. Não vamos pensar mal sempre dos árbitros, cara. Em um sistema em que o chefe recebia milhões de um dos clubes, aí sim vamos pensar mal. Mas nesse caso, como o Barça já não usa mais Unicef na camisa, então vamos pensar que também não tivemos grandes escândalos. Cara, contra o Benfica este ano aconteceram algumas coisas. Ontem mesmo o Ceferin estava sentado ali ao lado do Florentino. Vamos entender que não estão contra a gente, ok? Apesar de difícil por causa da entrada do Jonathan Tah e do pênalti. O lance com o Vini é sempre a mesma coisa, aquela frasezinha de que não é suficiente, que ele exagera na queda, do mesmo jeito que poderia ter dito, olha, tem contato. Na verdade, se o juiz marca o VAR, não pode interferir, porque tem contato. Por que tem contato? Dependia do tipo de lance embaixo. E é o que já vimos antes, né? Não tem muita explicação. O bandeirinha está ao lado, dá pra ver que ele pisa e torce o tornozelo com todas as travas da chuteira. Isso é vermelho sempre. Essa é realmente escandalosa e chama a atenção o VAR não ter interferido. Por isso, fazem isso com o Madrid. Na Espanha vimos o lance do Nico Gonzalez no Carvajal, que o deixou machucado quase 2 meses. Depois, ainda criticam o Madrid. Veja só. Olha, isso poderia ter mudado o jogo, pelo menos a parte final da partida, né? Enfim, tudo de bom pra vocês. Deixem um like se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, como eu sempre digo. Bom, antes de mais nada, não, juiz, aqui tem lado, como diz Arbeloa, não vamos mostrar porque não pisa. Insistentes, mas tornozelo, por exemplo, se tem um cara que pode. E o Munique é o Real, isso era para vermelho. Mas, por exemplo, se tem um time que pode ganhar em Munique, é o Real Madrid. Reclamaram do cartão amarelo dado ao Tchouaméni, sem muita explicação, além da decisão do juiz, que é outra questão. O amarelo para Tchouaméni é absurdo, foi só um tropeço, talvez falta, mas nunca cartão. Ele pisa. A partida em Munique, não só. Não no jogo de ontem, mas também no da volta. Cara, e ele vai perder o jogo em Munique. Não só condiciona o jogo de ontem, mas também o da volta. Mas enfim, diz Arbeloa. Tenho confiança nos meus jogadores. Quem não acreditar que é possível, que fique. Aos meus jogadores, quem não acreditar que é possível, que fique. Quem não acreditar que fique em Madrid, vamos. Isso, vermelho, que fique em Madrid, vamos para ganhar em Munique. Bom, é isso. Espírito da 10ª, pessoal. Espírito de campeão, como sempre. Não tem muita explicação. Ou seja, o Madrid pode conseguir. O que nos resta, né? O que nos resta? Só nos resta acreditar que o Madrid pode conseguir, não nos resta nada. Nos vemos no próximo. Obrigado. Até o próximo. Obrigado por estarem aí. Tchau.